Amém, igreja. Vou dar uma razoada, que nem Jesus fez no templo, desceu. Amados irmãos, amém? Todos aí? Amém. Vamos orar, amados. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, a Deus, pela vida do teu servo. Ele está aqui, Senhor, usa a vida dele, cobre com teu sangue, que a tua unção flua, que a tua palavra, Deus, venha, a Deus, encontrar uma terra boa, uma terra, Deus, que produza seus frutos para a glória do teu nome. Guarda o teu servo, livra de todo mal e que possamos, ó Deus, não somente ser ouvintes, mas praticantes a tua palavra. Pai, nós te pedimos e te agradecemos, guarda antes, durante e após e livra de todo mal, que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Nessa pregação, tem algumas coisas que eu tinha opinião minha, né? Então, na quarta-feira, na reunião de oração, eu conversei com o Carlos e com a Amir e alinhei isso daí para não ter uma divergência, né? Eu queria falar com vocês hoje de como a gente, às vezes, deixa as coisas ser um pouco permissivas na nossa vida, por vários motivos, né? Pela aparência, ser uma aparência boa, né? Às vezes um engano acontece porque a gente não presta atenção naquilo que está acontecendo e a gente acaba se sujeitando àquela situação e sem perceber. Então a intenção hoje é eu falar alguma coisa sobre isso para vocês, tá? Eu estava lendo uma passagem e que ela me chamou bastante atenção, que é bem conhecida, de Jesus no templo, tá? Quando ele ficou irritado com o que estava acontecendo lá no templo, e ele pegou aquele monte de corda, fez o tipo de que ele fala arrazoado de cordas, né, que é tipo um chicote, e foi lá e desceu o chicote nos cambistas e nos vendedores de animais. Irmãos, os cambistas são aqueles que trocam dinheiro, tá? Então, você chega no cambista, você vai para a Argentina, fazer uma viagem. Você vai na casa de câmbio, fala, olha, eu quero trocar R$500 em pesos argentinos. Aí ele vai trocar para você. Ele vai ter um lucro dele, você vai pagar esse lucro, mas você vai sair com uma moeda argentina. Lá existiam os cambistas, que também faziam o quê? Faziam a mesma coisa, trocavam o dinheiro que as pessoas vinham de fora, certo? Para o dinheiro local. E aí, essas pessoas depois iam até as banquinhas dos vendedores lá, de animais, e compravam os animais. Bom, sim, se você for ver, irmãos, existiam vários tipos de sacrifícios, vários motivos, desde ofertas pacíficas, a oferta de agradecimento, como o pecado, etc. Né? A gente sabe disso. E aí, você tinha, como judeu naquela época, que ir até o templo levar o seu animal para sacrificar. Era uma coisa normal. E aí, dependendo do que você ia fazer, era 2 rolinhas, 2 pombinhas, uma cabrita, e vai ir por aí fora. Né? Então, qual que era a ideia dos cambistas e dos vendedores? Era facilitar a vida das pessoas. Não tinha problema. O que acontecia? Vamos dizer, eu morava a 150 quilômetros de Jerusalém. Uma coisa é eu sair com o dinheiro no bolso. Lembra, irmãos? Ninguém tinha transporte. Tá? A gente estava no Império Romano. O Império já tinha aberto várias estradas. Mas ninguém tinha carro. Eram poucos que tinham o lombo do burro para ir até lá. Então, uma coisa é você sair para sacrificar com dinheiro no bolso, tranquilo, só você ou mais alguma pessoa, com água, com comida, e você vai. A outra coisa é você sair com 3 cordeiros, um boi, 3 rolinhas, pomba, no meio do caminho você tinha que parar, dar comida para os bichos, cuidar dos bichos, porque o bicho tinha que ser perfeito no sacrifício. Você não podia oferecer nada que não fosse perfeito. Então, o que acontecia? Era muito fácil para o judeu, tranquilo, e uma coisa muito boa. O cara saía de casa com dinheiro, chegava lá tranquilo, falava, troca para mim. Ia na banca do outro, comprava.
Chegava para o sacerdote, aqui, ó, sacrifica para mim. Até aí, tudo legal. Legalmente falando, estava certo, a intenção era boa, a ideia era boa, ajudou todo mundo, foi tudo certo. Falou, mas por que Jesus então se irritou? Irmãos, fala assim, ó, em João 2,13, ó. Estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo. Não foi fora do templo, foi no templo. Ele encontrou o quê? Os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. O que aconteceu então? Está certo que a gente às vezes compara o templo ali com o templo de Moisés, que tinha átrio, lugar santo e santo dos santos. Se você for ver um pouquinho da história, basicamente era isso, mas tinha várias salas, várias câmeras. Por exemplo, a mulher ia até um certo ponto, o homem ia mais adiante lá dentro, entendeu? Mas a verdade é o seguinte, eles estavam vendendo, comercializando itens e trocando dinheiro dentro do templo. Acredito eu, lógico, que no átrio, né? Não pode ser um lugar santo, né? Um lugar só de sacerdotes, né? E muito menos do Santo dos Santos, porque naquela época, quem entrava lá era Caifás, no Santo dos Santos. Que havia rodízio feito pelo Império Romano, o Império sempre dentro da própria igreja, e os reis sempre dentro do templo. O rei estabeleceu que se faça sacrifícios por 24 horas ininterruptas por uma semana. Ele estava interferindo. O sacerdote tinha que obedecer e tinha que montar uma escala de louvor para isso daí. Entendeu? Então, eu acredito que a parte mais assim complicada desse problema em si só era porque dentro do templo estava sendo feito isso. Bom, irmãos, ó, imagina. Eu resolvo montar uma loja em Bauru. Aqui, aliás, em Agudos. Tá? Sem você saber, eu vou na sua casa, entro, pego a sua garagem, tiro tudo de dentro, certo? Ponho lá umas mesinhas e ponho meus produtos para vender. Camisa, roupa, sei lá, o que for. Não falo para você, não peço permissão, entro dentro da sua casa, faço isso. Eu, que sou conhecido de vocês, o que vocês vão fazer? Se vocês não forem me bater, vocês vão chamar a polícia, no mínimo. Falou, o que você está fazendo aqui? Quem te deu permissão para você entrar na minha casa? Por que você está dentro da minha casa montando um comércio? Você chega do trabalho à noite, está lá o Betão, vendendo coisa, paçoca. Quer paçoca, pé de moleque e tal. Está aqui, ó, Fanta uva. Entendeu? Está ali, você chega, o que você está fazendo? Eu falei, estou vendendo coisas aqui na sua casa. Mas como assim? Entende, irmãos? As coisas não acontecem por acaso. O que eu quero dizer dos sacerdotes? Os sacerdotes não eram bobos naquela época. Eram hiper espertos e donos daquilo ali. Certo? E se você começar a olhar o que acontecia no passado, ali desde a época de Isaías para frente ali, você vê várias passagens que Deus traz através dos profetas independentes, uma palavra dura contra os próprios profetas e os sacerdotes. Por que independentes? Porque naquela época tinha funcionário público também. Você podia ser um sacerdote, geralmente você era um sacerdote vinculado ao governo, ao rei, e você era um profeta. Vários profetas, eles trabalhavam dentro do templo. Dentro do templo, não, dentro do palácio do governo. Alguns dos que escreveram a Bíblia, que nem parece que acho que Abacuque, algum deles também trabalhavam dentro do templo, mas era bem independente. Mas você só vê a palavra chegar, daquela palavra que vem, pá, dá na pessoa, dos que são independentes. Isaías, Elias, Eliseu, na região de Israel, que era lá o reino do norte, quando o rei era Acabe, por exemplo, eles eram independentes, eles não ficavam dentro do templo. Então, desde aquela época, Deus estava falando, olha, melhor obedecer do que sacrificar.
Deus estava tentando colocar todo mundo na linha. Todo mundo é povo, sacerdote e profeta. E você tinha 400 profetas, chama aí. Tudo funcionário público. Você como funcionário público, professor, vocês que são professores, vocês têm que rezar a cartilha do governo. O que eu tenho que ensinar? Qual que é a matéria? Como que tem que ser? É complicado, né? Eu vou ler para vocês uma passagem de Oséias 4:4, que fala assim, ó: todavia, que ninguém me acuse, nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Ele está falando. Por isso, vocês tropeçarão de dia, e os profetas, juntamente com vocês, tropeçarão de noite. E eu destruirei a mãe de vocês. Aí ele fala assim: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Mas por quê? Porque vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também me esquecerei de seus filhos. Quantos mais estes se multiplicaram, né, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Quando ele fala rejeitar aqui, parece até que esqueceu. Parece que até assim, tá bom, você esqueceu. Mas não esqueceu, irmão. Olha o que ele fala no versículo 8. Vocês se alimentam do pecado do povo. Sacerdote, vocês se alimentam do pecado do povo. E o seu maior desejo é que o povo continue a pecar. Então, ele não ensinava a verdade. O sacerdote não ensinava a verdade, porque a verdade liberta. Ele ensinava a mentira. Eles queriam que você ficasse alimentando eles com toda sorte de comidas, bênçãos, dinheiros e tudo mais. E Deus se irando dessa situação. Certo? Então, eu quero falar para vocês assim, ó, olha só na época de Jesus, quem era o sacerdote? Quem entregou Jesus? Quem era Caifás e Anás? Né? Por isso, aí que Deus fala, ó, continuando no versículo 9, ó, por isso, tal povo, olha só, o povo é enganado, mas Deus não quer saber. Tal povo e tal sacerdotes, eu os castigarei pela sua conduta e lhes darei o que merece por seus atos. Por isso que eu estou trazendo essa palavra para vocês, porque o que está travestido de bom, às vezes engana a gente, mas nós somos responsáveis. Você não pode falar, foi ele. Porque você tem a palavra de Deus para te guiar. Miqueias 3:11 fala assim, ó, os seus cabeças são, né, você já está sabendo o que eu estou falando aqui, né, dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. Beleza, né? Então bem, né, irmão? Aí, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Ainda tem a hipocrisia deles, né? Então, se você vê ali, Deus estava já falando com o povo, através dos profetas, falando com os sacerdotes e falando com os profetas. Olha, não é isso. Para. Não queira ficar rico. Não queira ser ganancioso. Não queira enganar seu povo. Liberta. Né? Então, o que Deus queria? Que eu ensinasse para eles obediência. O que ia acontecer? O povo ia pecar menos. E o que ia acontecer? Ia trazer menos ofertas ali. E o que ia acontecer? Os sacerdotes iam começar a passar necessidade. Então, eles enganavam o povo. Né? Lembra que eu estou falando, a ideia de fazer aquilo no templo era ótima, perfeita. Maravilhosa, o povo não precisava se preocupar. 300 quilômetros, chegava lá, dá aqui as rolinhas, das pominhas, está aqui o dinheiro, sacrificava, acabou indo embora, tranquilo. Não tinha problema. Uma coisa legal em amplo espectro, mas não era bom. Porque os sacerdotes eram coniventes
Você vai falar que o sacerdote fazia assim. Os sacerdotes eram coniventes com aquilo que estava acontecendo agora, minha opinião, tinha lucro. Tá bom, você quer trocar dinheiro? Tá bom, a sua barraquinha você vai montar ali no stand D2, e é o seguinte, 50% do lucro é meu, 50% é seu. Olha só, irmãos, a situação. Eles não davam ponto sem nó, né? Então, o que eu quero falar para vocês, irmãos, é o seguinte, que nós temos que colocar todas as coisas que nós fazemos numa perspectiva bíblica. Não é simplesmente confiar. Não é simplesmente porque eu falei para vocês, ou alguém aqui falar para vocês, que vocês têm que acreditar. Vocês têm que confirmar a palavra. Eu confirmo a palavra. Quando eu tenho uma dúvida, eu vou confirmar antes de falar alguma coisa. Confirmo com o pastor meu. Então, a gente tem que estar alinhado, a gente tem que estar sempre pensando isso. E se eu chegar aqui para vocês e falar, é assim, se não tiver escrito, irmãos, eu tenho que respeitar o Beto, porque o Beto é pastor. Para, irmão, você não tem que me respeitar, não. Você tem que chegar e falar assim, você está ministrando uma palavra que não é de Deus. Pode me confrontar. Pode me confrontar. Ninguém tem autoridade para se colocar acima da palavra de Deus. Ninguém. Ninguém tem autoridade. Lógico que tem um amor envolvido, tudo. Se a gente vê alguma coisa diferente, pergunta. Não fica no canto falando. Que nem várias vezes, várias coisas que o Amir falou, eu fui perguntar para ele, não entendi. Mas eu não fiquei lá no canto falando, ele pregou errado tal coisa. Entendeu? Então, essa é uma parte que a gente tem que estar, né? E eu vejo que essa situação aí que envolveu o dinheiro é um problema muito sério, porque em tudo que a gente faz, todas as coisas que eu falei que a gente tem que colocar na mão do Senhor, tudo que a gente tem que colocar nesse preparo, eu vejo assim que a gente comete um erro muito básico, que é o seguinte, para mim, isso daí é uma posição que Satanás passou. Mundo e igreja. É muito cômodo. Posicionamento assim, aqui é a igreja, ali é o mundo. Irmão, pode parar. Pode parar. Não existe isso. O que existe é você no reino. Aceitou Jesus? Batizou? Entrou na graça? Entrou na unção, na bênção? Foi coberto com o sangue de Jesus? Irmãos, não importa aonde você esteja. Ali é a igreja. Não importa. E o Satanás colocou uma coisa que permite que a gente faça o quê? Olha, ali não é aqui. Então ali não é bem assim. E aqui? Não, aqui eu tenho que ter cara de santo. E ali? Não, ali eu não preciso ter cara de santo. Não, aqui eu não posso falar palavrão de jeito nenhum. E ali? Ali eu posso falar palavrão. Aqui, ali. Para, gente. Não existe. Isso é outro engano. Certo? Então, por exemplo, assim, você pode ter um chamado para exercer seu ministério dentro da igreja, aqui, nas 4 paredes, aonde a igreja se reúne. Mas você também pode ter o mesmo chamado para ser uma referência no seu trabalho. Uma referência onde você estiver pisando. Ali é o lugar de Deus, onde você estiver pisando. Ali é a igreja. Não é porque ali, não, mas ali é diferente. Não, é o engano. E isso tudo, assim, você percebe que o maior problema que tem na vida da gente é dinheiro. Porque até Paulo fala para Timóteo, o problema não é o amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro. O problema é o amor. Ele fala, o problema é o amor ao dinheiro. Esse é o problema. Dinheiro é uma coisa. Amor ao dinheiro é outra. O que vai te servir, você acaba sendo servo. Não. Eu lembro uma situação que eu passei na minha vida, que eu gostava de fazer bastante esporte, né?
Então eu lutava, eu jogava vôlei, eu jogava tênis, fazia um monte de coisa. E tinha um círculo de amigos em cada lugar desse. Tinha um monte de amigos, irmãos. E meu pai viu isso, né? Ele começou a perguntar, filho, e os... Falou, Beto, senta aqui, vou conversar, seus amigos, tem bastante amigo, né? Tenho, né? Ele falou assim, você quer saber quem é seu amigo de verdade, Beto? Eu falei, como, né? Ele falou assim, envolve dinheiro na amizade. Você vai ver. Gente, demais. Quando envolvia dinheiro, pá. Eu lembro que na faculdade, aí a gente morava em 5 na República, e os que tinham menos dinheiro, era eu e um rapaz lá. Certo? Gente, assim, olha, acabava o dinheiro meu, chegava para ele e falava assim, cara, estou precisando de dinheiro. Ele abria a carteira, ser 50, ele falava assim, está aqui, ó. Ficava 100. E vice-versa. E os outros, ó, cheio de dinheiro. Não tenho, não dá, não empresta, não tem. E quando falava que ia emprestar, colocavam juros exorbitantes. Né? Então, assim, a gente aprende essas coisas. Então, o dinheiro corrompe. Cai dinheiro na mão de quem tem problema, acende nele o egoísmo, né? Ou seja, é só para ele, e, às vezes, o cara extrapola, ou gasta demais, ou é miserável demais. Garanto para você que desagrada ao Senhor. Desagrada muito o Senhor. Bom, então, essas coisas, que nem, por exemplo, aconteceu no templo ali, você percebe que Deus estava falando assim, lá atrás, falou para Oséias, né? Olha, tal povo está sacerdote. O povo devia ter ciência do que estava acontecendo dentro do templo. Apesar que naquela época tinha várias linhas de judeus. Saduceus, tinha os fariseus, tinha os saduceus que eram os ricos, que andavam assim com o Império Romano. Tinha os fariseus, que era classe média, classe baixa. Tinha os sicários, que tinham uma característica de andar com uma adaga. Tinha os outros que ficavam no meio do mato. Tinha várias linhas. Então, né? Então, eu percebo que o judeu ali já estava com a porteira escancarada já. Infelizmente. Não era aquele negócio, sabe? Era por fora, era uma apresentação. O saduceu, ele não era aquela cara do fariseu, mas era farinha do mesmo saco, sinédrio. Entendeu? Então, a gente, nessas horas, irmãos, a gente acaba fazendo o quê? Concessões na nossa vida, porque a gente não se liga no que está acontecendo. Olha, em 1 Tessalonicenses 5:22, fala assim, ó, abstenham-se de toda forma de mal. Abstenha-se. Não abre na sua vida entrada para Satanás dominar. Certo? Nós temos que andar em retidão. Não para você ser salvo, mas em gratidão da sua salvação. Essa é a diferença da lei para a graça. Você tem que, antes você andava na lei, agora você vai andar de novo, só que agora de forma diferente. Né? Tiago não fala? Mostra a sua fé sem obra que eu mostro as minhas obras. Se você lá não falou para você? Suas obras sem fé não tem, sua fé sem obra não tem significado. Né? Ele fala dessa forma, né? Então, por exemplo, olha, vou dar um exemplo para vocês, que eu já dei esse exemplo uma vez aqui, então eu vou falar de novo. Então não é contra ninguém, entendeu? Porque já está resolvido, né? Seguinte, a questão lá, tem coisa que é lícita, mas se você for lá bem, ela não convém para você. Por exemplo, eu já falei isso. Você vai na Americana, você vai na Casas Bahia, você vai na Magalu e compra um abridor de internet gratuito de TV a cabo. Pô, mas é legal. Eu sei que é legal. Você foi lá, comprou um aparelho que um hacker desenvolveu, que achou uma brecha na lei brasileira, que pôs para vender nos magazines, e você compra, põe na sua casa e rouba o cara que produziu. Não, mas peraí, eu posso comprar. Gente, você está sacrificando dentro do templo. Você está transformando a casa de oração em casa de comércio. Mas por quê? Porque você está roubando de uma pessoa
O cara, para fazer isso daí, ele tem que gastar um dinheiro com uma estruturação de cabeação, ou satélite, alugar transponder no satélite, pagar todos os produtores dos vídeos. Ou você acha que ele chega lá e fala assim, eu vou transmitir alguma coisa aqui para vocês, e eu não vou pagar nada, o cara paga lá. E você vem e usufrui daquilo lá sem pagar nada. Não, mas está aí no ar. Não, mas está dentro do templo. É só comprar. Não, você não entendeu. É ele que dá um jeito de não deixar o sinal chegar em casa. Que eu vou pegar. Mas e o templo? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou só falando isso daí porque eu já falei uma vez, então vou falar de novo. E isso vai abrir uma brecha na sua vida. Você vai abrir os canais, você vai ver até o que não deve, porque está tudo liberado, pornografia à vontade, tudo liberado. Você vai ver o que você quer e vai colher o que você não quer. É esse o ponto. Não é uma coisa, irmãos, que está lá. Deixa eu transformar, então, a casa de oração em comércio. É complicado essas coisas, irmãos. Nós temos que nos colocarmos na pele da outra pessoa. Você imagina você construindo, pagando, preparando e o cara vir pegar. Aí você vai falar, não, agora não pode, né? Porque comigo não, né? Mas eu posso. Então, a gente tem que conformar a nossa vida, não é com a cultura atual. Lembra, irmãos? A Bíblia é acultural. Então, você não pode sair daqui para fazer um evangelismo em outro país levando a cultura de Bauru. Você tem que desfazer da cultura, emergir, entrar na cultura do outro e trazer o evangelho. Não quer dizer que você tem que fazer coisa errada, que vai contra a palavra. Mas algumas coisas você vai ter que se colocar. Paulo não fez isso? Ele não falou, eu não lembro muito bem assim as palavras corretas, mas ele falou assim, eu me fiz daquele tipo de pessoa para poder ganhar aquele tipo de pessoa. Ele fez até voto, rapou cabelo. E você chega numa igreja que prega com gravata e fala, não vou pregar, que está errado. Que isso, irmãos? O que Paulo faria? Dá gravata para mim. Vale mais eu ganhar e levar uma palavra do que eu ganhar de todo mundo e todo mundo falar assim, nunca mais você volta aqui. Entendeu? Então nós temos que colocar nossa vida num prumo e sofrer sacrifício. A cultura, ela não pode nos destruir. Nós somos coautores. No caso lá do templo, o povo é coautor do pecado com os sacerdotes. No caso do Gatonete, você é coautor com o hacker que invadiu o sistema, com o sistema nefasto que é aquilo ali, entendeu? Que aquele dinheiro lá, você acha que vai para quem? Para o cara cuidar do filho dele? Só? Vai para tudo quanto é porcaria, irmãos. Arma, droga, tudo que não presta. Entende? Nós temos que lembrar o seguinte, olha, 2 Coríntios 11, 14. Satanás se transfigura de espírito de luz. Eu tenho vários amigos de várias religiões. Gente, vocês não acreditam. Vai vir um Salvador do mesmo jeito. Vai ter um apocalipse. Vai ter tudo igual. Satanás rouba tudo. Só que vai acontecer de forma diferente. Mas se você for ver, a base é a mesma. Igualzinho. Engana fácil, leva todo mundo por um caminho, entendeu? Que a gente acha que está certo. Olha como eles são bons. É complicado, irmãos. Nós temos que pensar no seguinte. Muitos de nós, vivem como se fôssemos turistas. Só que a gente não pode esquecer que nós estamos numa zona de guerra. Nós não podemos passar essa vida vivendo como turista.
Nós estamos em guerra. Nós temos que ser astutos. E perceber a vida que nós estamos levando e ser astuto. Saber que nós estamos em guerra. Satanás está ao redor. Ó, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E você e eu lá, turista. Turista no trabalho, turista na igreja, turista em casa. Ué, sabe, irmãos, Satanás não tem autoridade, porque Deus deu autoridade para nós para derrotar Satanás. Tá? A graça e o poder de Deus na nossa vida são muito mais fortes que o inimigo. Tá? João 8,32, conheceis a verdade vos libertará. Certo? E às vezes a gente se imagina como sendo fraco perto de Satanás. Você é, eu sou, se eu for querer lutar com ele, sozinho. Mas com a graça e o poder de Deus, não existe nada. Satanás é um leão, irmãos, desdentado. Desdentado. Lucas 10,19 fala assim, ó: eis que eu te dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Isso é casta de demônio. E sobre todo o poder do inimigo, e nada te causará dano algum. Isso é casta de demônio. Mateus 16,19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jó 4,10. Os leões podem rugir e rosnar, mas os dentes dos grandes leões estão quebrados. Mas se você der autoridade, ele vai entrar e vai te arrebentar. Esse é o problema. Ele vai entrar e vai te arrebentar. A arma que nós temos é andar de acordo com o que o Senhor quer, na graça e poder dele, nas boas obras, não abrindo brecha. Mais uma vez, não estou falando de lei, irmãos. Estou falando de graça. E estou falando de graça, que é e você, quando você fala de graça, você fala de cumprimento da lei. É automático. Porque a sua obra vai mostrar se você realmente foi salvo. E você, consequentemente, se vai entrar na lei. É uma coisa paralela. É uma coisa que vai andar e vai encontrar. Não tem jeito. Olha, o inimigo quer colocar a mentira como verdade nas nossas vidas. Ele quer que a gente perceba as coisas. E quer que a gente veja uma situação e creia que é verdade. Nos assusta. Nos coloca em situações difíceis, que nem o marketing. O marketing coloca uma imagem. E aquela imagem funciona de um jeito assustador para cima de nós. Olha, aparência, nós temos que parar para pensar e analisar a situação, porque a aparência nos engana. Tá? Por exemplo, os discípulos do barco. Jesus vinha andando pelas águas. O que eles falaram? Fantasma! Olha o fantasma! Gente, fala sério, hein? Tá bom. Fantasma vindo. Como é que eles pararam de falar? Quando Jesus chegou perto. Não foi? Imagina se Jesus não tivesse chegado perto. Jesus lá longe, e os caras, fantasma, e o fantasma, e o fantasma, e o fantasma. Teve que Jesus chegar perto. Oh, tá... Que fantasma, filho. Então a percepção da gente, às vezes, se aproxima de Cristo. Chega perto do Criador. Chega perto de quem realmente importa para você. Chega perto daquele que derramou o sangue por você. Chegue perto de Cristo. Olha a situação, ora para Deus. Isso é do Senhor, Pai. Isso daí é o que o Senhor quer, Senhor. É isso que o Senhor tem preparado para mim. Faz uma análise, se põe no lugar do outro, vê o que você está fazendo, veja todos os ângulos para você não incorrer num erro e ser coautor do pecado. Então, eu estou querendo passar uma posição para vocês assim, que a gente tem que começar a ser astuto, e não turista. Né?
Nós temos que olhar o evento que está acontecendo na nossa vida e determinar a fonte, da onde vem a raiz do problema. O que está vendo aí? Não, isso aí é uma coisa de Deus. Mergulha. Não é de Deus. Sai fora. Mas vai ser bom para mim. Sabe, tem uma série de coisas que a gente faz. Pega a nota fiscal no valor maior na hora de almoçar. Entendeu? É uma série de coisas que faz que é complicado. Olha, irmãos, você foi criado para ser filho de Deus, certo? E se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você é agora filho de Deus, tá? Nós podemos então ser filho de Deus e viver em seu reino. Não tem essa história, eu vou ali comprar flor, ali não é de Deus, não tem. Ali quem foi é a igreja, você. Aqui onde nós estamos, comunidade El Shaddai, tem um CNPJ, uma instituição reconhecida pelo Estado, que reúne a igreja dentro. Ela não é a igreja, ela é a igreja do ponto de vista comercial, organizacional, governamental. Mas aqui reúne a igreja, aqui não é a igreja. Aqui reúne a igreja que somos nós. Então na sua casa, você e seu marido, igreja. Vai comprar paçoca, que eu falei? Igreja. Vai trabalhar? Igreja. Não vai, não tem outra solução. O Senhor está em tudo, em todas as coisas, né? Eu vou deixar 2 frases para vocês, irmãos. 2. Uma é simples, tá? Que é a seguinte: se você for desistir, desista de ser fraco. Essa é a primeira frase. É simples. Se você for desistir, desiste de ser fraco. E vou deixar outra frase para você, irmãos, de Josemar Bessa, um pastor. Não sei muito sobre ele, mas estou dando crédito a ele que ele falou essa frase. Que ele fala uma coisa que é, se você for responder de cara, você pode até, tipo assim, perder a graça do que ele está querendo dizer. Então, antes de você julgar, analisa com calma na casa de vocês, tá bom? O que ele fala? Se o jugo não é suave, se o fardo não é leve, e não houve descanso no coração, não houve Jesus. É difícil, irmão, essa frase. Eu quero que você analise isso na sua casa com calma. Vou falar para vocês de novo. Se o jugo não é suave, se o fardo não é leve, e se não houve descanso do seu coração, não houve Jesus. Não responda rapidamente. Não ponha uma pedra em cima do que eu falei, com a sua opinião. Analisa com calma o que eu falei. Eu vou colocar no grupo de El Shaddai o que ele colocou. Tá bom? Eu queria dar uma palavra de ressurreição hoje, mas o Senhor levou essa palavra. Tá? Deus abençoe, irmãos.